repousava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta o sistema de recompensa no cérebro. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos que são essenciais para a sobrevivência, como comer, beber, comportamento sexual e interação social. Por exemplo, o sistema de recompensa garante que você busque comida quando está com fome, porque você sabe que depois de comer se sentirá bem. Em outras palavras, ele torna a atividade de comer agradável e memorável, para que você queira fazer isso sempre que sentir fome. Drogas de abuso se apropriam desse sistema, tornando as necessidades naturais da pessoa em necessidade de drogas. O cérebro é composto por bilhões de neurônios ou células nervosas, que se comunicam através de mensageiros químicos ou neurotransmissores. Quando um neurônio é estimulado o suficiente, um impulso elétrico, chamado de potencial de ação, é gerado e viaja ao longo do axônio, para a terminação nervosa. Aqui é desencadeada a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, um espaço entre os neurônios. O neurotransmissor, em seguida, se liga no receptor do neurônio vizinho, gerando um sinal nele, transmitindo assim a informação para esse neurônio. As principais vias de recompensa envolvem a transmissão do neurotransmissor dopamina, a partir da área tegmental ventral, a ATV, do mesencéfalo para o sistema límbico e para o córtex frontal. Participar de atividades agradáveis gera potenciais de ação em neurônios produtores de dopamina no ATV. Isso faz com que haja liberação de dopamina pelos neurônios na fenda sináptica. Em seguida, a dopamina se liga e estimula o receptor de dopamina no neurônio pós-sináptico. Acredita-se que essa estimulação pela dopamina produza sensações de prazer ou efeito de recompensa. Moléculas de dopamina são, em seguida, removidas da fenda sináptica e transportadas de volta para o neurônio transmissor, por uma proteína especial, chamada de transportador de dopamina. A maioria das drogas de abuso aumentam a concentração de dopamina na via de recompensa. Algumas drogas, como o álcool, heroína e nicotina, estimulam os neurônios produtores de dopamina indiretamente na ATV, para que eles gerem mais potenciais de ação. A cocaína atua na terminação nervosa. Ela liga-se ao transportador de dopamina e bloqueia a recaptação de dopamina. Metanfetamina, um estimulante, atua de forma semelhante à cocaína no bloqueio da remoção de dopamina. Além disso, ela pode entrar no neurônio, nas vesículas que contêm dopamina, provocando a liberação de dopamina, mesmo na ausência de potenciais de ação. Diferentes drogas agem de maneira diferente, mas o resultado comum é que a dopamina se acumula na sinapse em uma quantidade muito maior do que a normal. Isso provoca uma estimulação contínua, talvez a superestimulação dos neurônios pós-sinápticos seja responsável pela euforia prolongada e intensa experimentada por usuários de drogas.
Existem dois pilares fundamentais no que a gente está falando aqui hoje, sobre toda a palavra. Que tipo de palavra você ouviu e que tipo de palavra você tem declarado. Que tipo de palavra os céus disseram para você, que tipo de promessa você carrega. Mas tão importante quanto isso é, que tipo de palavra sai da sua boca, que tipo de palavra você tem comunicado. Irmão, guarda isso. Se a gente não consegue mudar as palavras que saem da nossa boca, como a gente acredita que a gente vai conseguir mudar a nossa história? O primeiro passo básico para uma jornada de fé saudável é a gente declarar não o que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo é óbvio. A gente precisa começar a declarar o que a gente quer ver. Isso é fé. A fé não é dizer as coisas vão mal. A fé é dizer em nome de Jesus vai ficar tudo bem. A fé não é dizer eu não tenho nada. A fé é dizer eu creio que o Senhor vai enviar provisão ainda hoje. A fé não é dizer os gigantes são grandes. A fé é dizer o meu Deus é maior do que todos eles. A fé, irmão, é comunicar aquilo que você quer viver, não aquilo que você está vivendo. Você quer um respaldo bíblico para isso? A vida de Jesus. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar, Jesus falou com plantas, Jesus falou com mortos. Para o mar ele disse acalma-te, para o vento ele disse aquieta-te, para as plantas ele disse que nunca mais haja fruto de ti, para o morto ele disse Lázaro vem para fora. E sabe o que a história nos ensina? O mar ouviu Jesus, os ventos ouviram Jesus, as plantas ouviram Jesus. Alguém comigo aqui? Os mortos ouviram Jesus. Eu quero lembrar alguém aqui nessa noite, irmão, você precisa ouvir Jesus. Toda palavra que sai da boca de Deus gera uma nova realidade. Deus não perde tempo comunicando ideias. Deus abre a sua boca e algo sobrenatural acontece. Alguém aqui comigo nessa noite? Se o poder das palavras está diretamente ligado ao que eu ouço e ao que eu falo, a gente precisa aprender mais sobre um princípio que conecta ambos. Se chama oração. Eu oro todos os cultos, eu profetizo todos os cultos, a gente tem vivido milagres todos os cultos. Mas hoje, quando eu comecei a preparar esse sermão, eu me deparei com uma coisa que eu não tinha nem percebido. Eu não lembro da última vez que eu preguei sobre o poder da oração. A gente fala sobre o poder da promessa, a gente fala sobre o poder da identidade, a gente fala sobre o poder da obediência, a gente fala sobre o poder do posicionamento, mas precisamos relembrar a igreja o poder da oração. Uma vez um jovem perguntou a um sábio: mestre, o que é mais importante na oração? O que eu ouço ou o que eu falo? E o mestre respondeu com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou à esquerda? Se queremos romper em fé, precisamos ouvir os céus e precisamos dizer para a terra o que a gente ouviu. Precisamos ouvir de Deus a agenda dele, precisamos comunicar para a terra qual é a nossa agenda. Uma igreja que não ouve os céus não tem autoridade na terra. Homens que não ouvem os céus não têm autoridade em casa. Irmão, guarda isso. Precisamos ouvir palavras que o Senhor tem a nosso respeito e precisamos declarar elas. Quando eu subo aqui, eu declaro uma onda de avivamento que vai varrer a nação. Não é uma ideia da minha cabeça, mas é algo que eu vi de Deus no secreto. Então eu venho aqui comunicar o que eu ouvi sozinho. Essa dinâmica acontece, por exemplo, no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que os discípulos sobem com Jesus, foram escolhidos a dedo, e quando chegam lá, eles veem algo que nunca tinham visto, algo glorioso acontece. Alguém está comigo? Diga amém. E aí Pedro, a Bíblia diz que, tomando a palavra, Pedro ele era muito impulsivo, ele conseguia interromper Jesus na fala. Pedro, tomando a palavra, fala: mestre, deixa eu preparar tendas para que a gente fique aqui. A igreja olha para mim. Jesus fala: não Pedro, você não entendeu. A gente tem que se isolar da multidão para ouvir algo dos céus, mas depois que a gente ouve, a gente tem que voltar para a multidão para dizer o que ouviu. Era assim com Moisés, era assim com Abraão, era assim com Pedro, era assim com Jesus. Irmão, precisa ser assim com você. Tudo que Jesus vai fazer na sua vida em público vai ser gerada e declarada sobre você em secreto. Por isso que a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto, Ele o recompensará. O
que tem tanta gente confusa mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente inconstante mesmo estando na igreja? Por que tem tanta gente com uma fé superficial mesmo estando na igreja? Porque até a oração a gente tem terceirizado. Eu amo a oração do pastor André. Eu preciso de algo, eu peço para que a intercessão ore por mim. Eu preciso de cura, eu peço para que um profeta ore pelos meus filhos. Irmão, olha para mim. A oração não é uma dinâmica de liberação de poder dada para alguns. A oração é uma dinâmica de relacionamento confiada a Deus para todos. A Bíblia diz que foi confiada à igreja as chaves do reino dos céus. Aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Alguém comigo aqui nessa noite, pelo amor de Deus?